Vamos ouvir o seu Carlinhos agora. Pode falar, seu Carlinhos. Então, nós vamos fazer um relato rápido, né, do posto de assistência espiritual do Zé de Menezes, situado Fala um pouquinho mais alto. no centro Oswaldo Cruz, onde o nosso querido Luiz Esteves de Moraes teve a oportunidade de receber a orientação do nosso querido Chico Xavier para ser o fundador, organizador dos trabalhos dessa casa, em nome de Jesus. A nossa casa tem uma sala de macas, é um posto de assistência. Aí essas fotos é sobre uma aula de Chico Xavier. Nós colocamos as fotos separadas, mas as fotos ficaram misturadas. Então aí, olha, tem a equipe da cozinha, nossa vice-presidente, o salão é bem amplo. As crianças da evangelização tem uma parte embaixo, são dois andares. Evangelização, algumas pessoas da casa, aí uma aula sobre Eurípides, Barçanufo, Dona Meca. Muito bem. Agora nós vamos colocar o primeiro vídeo, Vitor. Dos 2 minutos, o vídeo do John. Antes disso, o John vai fazer a apresentação, antes do vídeo. Não, Ele pode, vai se apresentar. durante a minha fala, pode apresentar o vídeo e aí eu me apresento quando eu começar a falar. Tá bom. Prestem atenção aí no conteúdo da música, porque o nosso tema vai focar aí nessa apresentação. Fiquem atentos. É um musical que nós trouxemos aqui em Pedro Leopoldo em 2018, e nós vamos passar apenas um trechinho desse musical. Chama No Céu da Vibração. Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier é sempre ajudar. Chico Xavier, Chico Xavier, quem tem ouvidos pra ouvir, escutar. Chico Xavier é meio estranho pra quem não acredita em seu próprio coração. Chico Xavier não tem tamanho, ele é luz iluminando a escuridão. Chico Xavier, Chico
mas livrai-nos do mal. Pois vosso, Senhor, é o poder, a majestade e a glória para todos sempre. Assim seja. Escuta. A palavra é toda sua, João. Pois é, meus amigos, boa tarde aí a todos e a todas. Quero agradecer o convite do Pai Bem, os trabalhadores, a Valéria, diretoria, pelo convite. Sobretudo, quando me convidam para falar um pouco, nós vamos bater um papo sobre Chico Xavier. Eu vou destacar uma frase dessa musical. Esse musical nós apresentamos aqui em Pedro Leopoldo. Eu sou natural de Pedro Leopoldo. Tive a oportunidade de conviver com o Chico por 21 anos. Escrevemos 2 obras que a gente vai falar um pouco sobre elas. Mas nesse musical que nós trouxemos aqui tem uma frase que eu quero compartilhar com vocês nesse nosso bate-papo de hoje à tarde. Quem tem ouvidos para ouvir, escuta. Eu conheci um grande amigo aí na cidade de Niterói, da família Meireles, coordenadores aí do Grupo Espírita da Fé, aí de Niterói. E os pais do Laércio Meireles foram os fundadores dessa instituição e foram grandes amigos do Chico. E nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo, o Laércio Meireles, aqui na casa de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo. E ele relatou um caso que eu quero compartilhar com vocês para a gente ver que figura humana foi essa, Chico Xavier, que esteve entre nós e que nós não reconhecemos. A dimensão desse homem de carne e osso, viveu, sofreu, chorou, sorriu, como qualquer outro, mas a dimensão desse homem. Ele nos disse que a sua mãe, médium, e mantinha muita correspondência com o Chico, e foi muito amiga de um grande amigo do Chico, o braço direito lá em Uberaba, Sou Iker Batista. Sou Iker Batista, ele faleceu em final dos anos 80. Eu tive também o prazer em conhecê-lo. Eu conheci o Chico em 81. E ela disse para o filho que num dia que ela não sabia que o Sou Iker tinha desencarnado, aparece na vidência dela a figura do Iker Batista na casa dela. Ela se assustou e perguntou assim: Sou Iker, o que o senhor está fazendo aqui? Ele explicou que tinha desencarnado e ela perguntou assim: e o Chico? Ela naturalmente queria alguma informação do Chico, dele, do Sou Iker, no mundo espiritual, né? Ele respondeu assim para ela: Helenir, se chamava a mãe do Laércio. Helenir. Convivi com o Chico por muitos anos, e foram mais de 30 anos, e não consegui imaginar a dimensão desse homem. Eu estou envergonhado de mim mesmo, e a visão se desfez. Eu fico me perguntando nessa narrativa aí do Laércio, o que será que deixou o Sou Iker Batista tão chateado de não ter aproveitado ou de não ter reconhecido a dimensão desta figura humana que foi Chico Xavier? E eu me lembro aqui de uma narrativa que eu coloquei em nosso segundo trabalho, eu vou falar um pouco sobre ele, que consta no nosso segundo trabalho, de um grande amigo do Chico chamado Caio Ramacciotti, da cidade de São Bernardo do Campo. O Caio falou que o Chico descreveu para ele em 1977, portanto, 67 anos depois do nascimento,
que o Chico descreveu para ele 3 anos antes da sua encarnação, portanto, 1907, quando o Chico esteve aqui se preparando para a sua reencarnação. Esse relato está no livro Mensagens de Inês de Castro, da editora GEM. O Chico descreve a vinda dele, veja bem, ele falou isso para o amigo dele, o Caio Ramaciotti, em 77. Ele voltou 70 anos atrás, lembrando de detalhes, ele trazido pelos benfeitores espirituais para ver o novo ambiente que ele iria renascer. A benfeitora que conduzia o Chico era nada mais, nada menos do que Isabel de Aragão. Ok. Isabel de Aragão, para nós espíritas, quem foi? A ministra veneranda da cidade de Nosso Lar. Veio acompanhando, assim como uma comitiva. O Chico, vendo a mãe, vendo o ambiente de pobreza que ele iria renascer, se aproxima da mãe, claro, uma mãe encarnada, não conseguia identificar, mas a mãe se emocionou. Ela chorou pela presença do espírito Chico Xavier se preparando para o seu renascimento 3 anos depois. E eu fico me perguntando, amigos, quem terá sido com essa lucidez espiritual que foi Chico Xavier em seus 92 anos de idade? Dentre eles, 75 anos dedicados a Jesus. Eu já disse aí para a Valéria, num Zoom anterior que nós participamos, com um grupo lá do Canadá, eu fico me perguntando como que esse homem conseguiu manter essa lealdade, essa sintonia com o Evangelho de Jesus, com tanta bajulação que esse homem passou praticamente em todo o seu mandato mediúnico. O que foi, Valéria? Pode colocar a sua apresentação agora, não é? Pois é, mas é em razão... Vamos, Vitor, pode colocar. Pode. Eu fico me perguntando, vocês estão ouvindo o barulho de um trem aqui passando agora em Pedro Leopoldo? Estou quase com vontade de ir para aí tomar um café. Olha se vocês vão ouvir. Não é não, Márcia? Então, eu fico me perguntando, Valéria, eu costumo dizer como que ele sobreviveu, né? Com tanta bajulação. Ele nasceu simples, permaneceu simples em sua tarefa e terminou essa atividade aqui de uma maneira simples. Por que eu digo isso? Um grande problema que a gente passa hoje em nosso movimento espírita, né? A questão da vaidade, a questão do aparecer mais do que a obra. E o Chico não. Teve a sua coerência entre o falar, o escrever e o agir. Ô, Vitor, pode passar para nós aí o PowerPoint? Nós tivemos a oportunidade de escrever 2 obras. Estamos agora aproveitando esse tempo de pandemia e estamos escrevendo a nossa 3ª obra. O Vitor, pede ele para passar aí. Vou passar agora o PowerPoint. Ok, pode passar. Nós vamos passar algumas fotos para vocês identificarem. Essas fotos estão todas em nosso primeiro trabalho. Essa é a capa do nosso primeiro trabalho, lançado em 2010. Qual que é a intenção desse trabalho? É para falar do Chico na cidade de Pedro Leopoldo. Portanto, 1910, dia do nascimento, o ano do nascimento, até 1959, exatamente no dia 4 de janeiro de 59. Portanto, ele ficou em Pedro Leopoldo 49 anos incompletos. Ele iria completar 49 anos. Vocês estão vendo aí uma garça, e talvez uma pergunta inicial é o porquê que eu coloquei uma garça. A
capa desse trabalho. Eu tive a oportunidade de pesquisar um pouco sobre a cidade de Pedro Leopoldo e descobri uma história oral através de um escritor pedro leopoldense chamado José Issa Filho. Ele escreveu, ele entrevistou uma benzedeira, dessas benzedeiras do interior de Minas Gerais e talvez aí do interior também do Rio de Janeiro, chamada Satomásia. Satomásia falou para o José Issa que amanhã do dia 2 de abril de 1910, então o dia de nascimento de Chico Xavier, foi a manhã mais bonita que ela já viu na vida dela, porque foi um branco de garças bonito de se ver, que se deslocava de um lado para o outro. Eu me apropriei dessa história para dizer que uma dessas garças, então essa garça representa a figura humana de Chico Xavier, uma dessas garças posou em Pedro Leopoldo. E veja como termina o poeta, uma declaração que o José Issa faz a Chico Xavier, falando da garça e falando de Chico Xavier, trazendo amor e compaixão e transformando as noites de muitos aflitos e angustiados em dias ensolarados de esperanças e alegrias. Essa é uma frase que eu coloquei em nosso primeiro trabalho. Olha se vocês vão concordar com ela. É frase do Chico, não é frase minha. Eu retirei de um dos seus biógrafos, Carlos Antônio Bacelli. Às vezes tenho a impressão de que Chico Xavier me é uma pessoa completamente estranha. Eu não sou esse Chico Xavier que querem fazer que eu seja. Olha aí o Chico gritando pela sua humanidade, né? Ele não gostava de ser tratado de forma diferente. Pode passar, Victor. O José Issa, um poeta, ele não era espírita, católico, de Pedro Leopoldo. Olha que declaração aí poética. Eu vou só pegar o princípio. O José Issa falando do Chico. Fazia contrariedades do tamanho de elefantes que ocupavam a cabeça dos desesperados ficarem menores que peixinhos de aquário. Era exatamente isso quem conviveu com o Chico, dos que estão me ouvindo. A impressão que nós tínhamos, confesso a vocês, é que estar ao lado do Chico é como se nós estivéssemos ao lado de um cristão dos tempos do cristianismo primitivo. Imagina quem já leu a obra Paulo Estevão. Não dá vontade de ser um cristão daquela época, depois que a gente termina o livro? Dá vontade, é difícil seguir, mas dá vontade, dá. A impressão, quando a gente estava próximo do Chico, a impressão era essa, como se nós estivéssemos ao lado de um cristão dos tempos do cristianismo primitivo, né? Um homem muito simples, né? Pode passar, Victor. Essa foto, quem já esteve em Pedro Leopoldo, a parte de fundo é onde ele psicografou durante 8 meses a obra Paulo Estevão, talvez uma das maiores. O Chico considerava 3 obras que ele adorava: Paulo Estevão, Cartas de uma Morta, psicografada, né, ditado pelo Espírito Maria de São João de Deus, a mãe dele, e Boa Nova, do irmão X. Então eram essas 3 obras. Essa é uma foto dos anos 50, aqui na cidade de Pedro Leopoldo. Eu fico imaginando aí, existe esse espaço até hoje, inclusive aonde ele está sentado. Quem tiver a oportunidade, depois que terminar essa pandemia, vocês vão conhecer aqui os caminhos de luz Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Victor, pode passar. Essa é uma foto, todas essas fotos constam aqui nos nossos trabalhos. Depois eu passei o telefone para a Valéria, ela passa aí o telefone da editora aqui de Belo Horizonte. Olha o transporte público à esquerda, na época. Essa é uma foto de 1920. 2 cavalos puxando aí uma charretona, né? Um transporte público. E à direita,
a modernidade chegando, que era a rodovia, né? A ferrovia. Pedro Leopoldo praticamente iniciou com a fábrica de tecido e a estação ferroviária. O nome da cidade não era Pedro Leopoldo, como vocês estão vendo aí na estação. Essa é uma outra curiosidade. A estação se chamava Pedro Leopoldo, mas o lugarejo era Cachoeira Grande, ou Cachoeira das Três Moças. Com o tempo, aí eu vou em Pedro Leopoldo, na estação Pedro Leopoldo. Essa foto é a foto de inauguração da cidade, 27 de janeiro de 1924. Olha Pedro Leopoldo aí, em 1924. Portanto, o Chico tinha 14 anos. Victor, pode passar. Gente, olha a cidade. Década de 20. Olha a cidade de Pedro Leopoldo. Uma única rua principal. Ao fundo da foto, vocês estão vendo que tem água. Aqui era um brejo. Infelizmente, acabamos com esse brejo, acabamos com os rios aqui. Espero que vocês aí do Rio não estejam fazendo isso com os rios de vocês. Mas nós fizemos, viu? Detonamos. Vamos lá? Victor. Essa é uma foto bem legal. Olha a escola onde estudou o Chico. Quantos anos o Chico estudou? 5 anos. Apenas 5 anos. E um detalhe que poucos sabem, ele foi reprovado no 4º ano. Primeiro porque ele já trabalhava na fábrica de tecido. No 2º ano ele já começou a trabalhar na fábrica de tecido. E o ritmo era muito intenso, de 3 da tarde a 1 da manhã, que ele pegou, devido à poeira do algodão, ele pegou uma infecção do pulmão e começou a ficar muito ausente na sala de aula. Aí ele teve que repetir o 4º ano. Portanto, ele estudou de 1919 a 1923. O nome que os biógrafos passam do grupo não é esse que está escrito. Esse é o nome correto. Eles falam Grupo Escolar São José. Esse nome, Grupo Escolar São José, ele veio depois. Mas o grupo que ele estudou era Grupo Escolar de Pedro Leopoldo. Podem passar? Victor, olha aí uma foto da professora, uma das professoras do Chico, a de preto. Do lado esquerdo, Rosária Laranjeira. Essa foto aqui tem uma história muito curiosa. Eu contei numa nossa última live. A mãe dessa menina que está à direita da professora, Barbosa, Maria Barbosa, ela tinha essa foto e me entregou. Hoje, a filha dela, dessa menina, Maria Barbosa, tem hoje 90, deve ter hoje uns 85 anos. Ela me entregou a foto toda escrita. Para nós que fazemos pesquisa, você escrever sobre a foto não é nada agradável e nada correto. E eu fiz um comentário muito infeliz quando ela me entregou a foto, sem saber que era a mãe dela, a foto, que era da mãe, já desencarnada. Aí quando ela me entregou, eu falei, escreveram na foto. Aí ela fala assim, foi minha mãe. Aí eu tive que corrigir na hora. Eu falei, ainda bem que ela escreveu na foto, porque senão a gente não ia saber o nome de ninguém. O que eu fiz? Ao invés de fazer uma legenda, eu deixei a foto. Eu deixei a foto com os nomes do jeito que ela escreveu. A irmã do Chico, vocês podem ver, a primeira atrás, na fila de trás, da esquerda para a direita. Foi essa menina que, em 1927, levou Chico Xavier ao espiritismo. Ela passou por um processo obsessivo. Ela se chamava, já desencarnada, Maria da Conceição Xavier. Pode passar, Victor. Eu pergunto a vocês, essa foto é do Chico? O que vocês acham? No movimento, a referência é que sim, né? É um Chico aos 15 anos de idade.
mas eu posso dizer para vocês que eu nunca consegui encontrar a fonte. Quer dizer, quem fala que é, eu pergunto, de onde que você tirou essa informação? Ninguém consegue me dizer. Portanto, para nós que fazemos pesquisa, a gente pode até dizer que seja porque parece, mas afirmar categoricamente, impossível. Porque não temos a fonte e, sobretudo, a fonte primária. Fonte primária é aquela primeira fonte. Ninguém sabe dizer, mas ela está reproduzida e em nosso movimento todo mundo considera como sendo Chico Xavier. Pode passar? Eu fiz essa pergunta, não sei se vocês vão poder abrir os canais aí, mas eu fiz essa pergunta e ninguém me respondeu. Eu vou perguntar de novo, no Zoom anterior, vamos ver nesse. Qual foi a primeira instituição espírita em Pedro Leopoldo? Só não vale falar a Valéria. Vou liberar o pessoal falar. Qual foi a primeira instituição espírita em Pedro Leopoldo? Só não vale a Valéria. Todo mundo poderia dizer, quem já esteve aqui, Centro Espírita... Ó, o microfone de todo mundo está liberado. Libera aí, cada um seu. Pois é. Todo mundo poderia dizer o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Eu também pensava. Luiz Gonzaga foi fundado pelo Chico e um grupo de amigos em 21 de junho de 1927, ok? Mas descobrimos uma instituição anterior a essa. Está aí o nome dela. Centro Espírita Amor e Luz, fundado em 5 de fevereiro de 1903. O fundador foi um personagem chamado Raul Henriot, filho de francês. Nesta rua, que hoje nós chamamos Rua Doutor Herbster, foi um dos engenheiros da rede ferroviária aqui da cidade. Pode passar, Victor? Ninguém quis arriscar. Primeira casa do Chico em Pedro Leopoldo, morou aí 8 anos, 1910 a 1918. Pode passar? Hoje é o Centro Espírita Luiz Gonzaga, onde ficava esta casa. Segunda casa, morou aí 30 anos. Hoje é uma funerária. Curiosamente, era para ser uma casa de referência, né, aqui, de pesquisa, um memorial, mas virou uma funerária. E Chico morou nesta casa, olha o estado dela, 30 anos. Só saiu daí em 1948, onde ele foi para a última casa. Oi, Toninho, conseguiu, né, Toninho? Finalmente, amigo. Pode passar aí, Victor. Essa é a última casa onde ele morou. Hoje, memorial ou casa de Chico Xavier, inaugurada no dia 2 de abril de 2006. Portanto, completamos 14 anos. Quem for a Pedro Leopoldo não pode deixar de deixar de conhecer a casa de Chico Xavier, onde ele morou entre 8 a 10 anos. Ele saiu desta casa, não está dando para ver direito, mas vocês estão vendo o telhado dela, atrás da árvore. Um telhado, a estrutura permanece a mesma, muito bem conservada a casa, foi toda revitalizada para receber visitantes e turistas aqui em Pedro Leopoldo. Vai passar? Essa é uma foto histórica. Eu gosto muito desta foto. Está aí, irmãos do Chico, do primeiro casamento, são as mulheres de preto, os homens são casados com as irmãs do Chico. Olha aí. Aliás, essa foto é no dia do casamento da direita para a esquerda, de pé. A primeira.
Essa, a primeira, é a mesma daquela foto na escola. Maria da Conceição Xavier. É a mesma. Olha aí o pai do Chico ao lado dele, o de chapéu, João Cândido Xavier. João Cândido faleceu em 1960, né? Não conseguia compreender o filho. Não foi um pai ruim, digamos assim, mas não conseguiu compreender. E aí a boadrasta, eu não chamo nem de madrasta, está do lado direito do pai, na nossa perspectiva, segurando uma criança. A dona Cidália Batista Xavier. Olha a mãe, é a única foto que nós temos da segunda mãe. A primeira mãe, a Maria de São João de Deus, não temos registro fotográfico. Não temos. São só descrições. Às vezes de pintura mediúnica, de uma descrição, mas nós não temos nenhuma foto. Eu conheci o Chico na casa da irmã dele, uma das irmãs, já falecida, foi a última desencarnada dos irmãos. É esta primeira menina da direita para a esquerda, ao lado do irmão. O André é o irmão, o menino, e ela é essa menina com esse grande laço na cabeça, a menina menor, Dona Cidália Xavier de Carvalho. Conheci o Chico na casa dele, na casa dela e do seu marido, Francisco Carvalho, já falecido, em maio de 1981. Gente, e entrei sem ser convidado, tá? A vontade era tão grande de conhecer o Chico que eu entrei nesta casa sem ser convidado, na casa dessa menina, a última desencarnada. Faleceu no dia 1º de maio de 2015, portanto, 5 anos atrás. Vamos lá? Uma foto muito legal. Olha o cabelinho do Chico, olha lá Elvis Presley. É o estilão Elvis. Esse é um repórter, Clementino de Alencar. Essa foto é de 1935. Chico Xavier tinha 25 anos. No lado direito dele, o irmão, José Xavier. José Xavier morreu muito novo. Ele era mais velho que o Chico, mas ele morreu em fevereiro de 1939. E o Chico sentiu muita falta desse irmão, viu, gente? Porque quando o Chico estava trabalhando, e o José, irmão dele, era celeiro. Então, na celaria dele, ele recebia os visitantes que queriam conversar com o Chico, mas não tinha como. Conversaram com o José. O José teve um AVC. Na época se chamava de congestão cerebral, né? Ele ia ficar deficiente por 10 anos na cama. Pelos méritos dele, anteciparam a desencarnação dele. Pelos méritos do José Xavier. Podem passar? Gente, olha a casa, sede, não foi a única, mas já foi sede do Meimei, Grupo Espírita Meimei, hoje Centro Espírita Meimei, e Centro Espírita Luiz Gonzaga. Olha aí, olha a casa. O Ramiro Gama, quem já leu a obra, Lindos Casos de Chico Xavier, ele descreve um momento lá entre 32 e 34 que o Chico teve que realizar sozinho as reuniões no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Ele ia parar e Emmanuel falou, não, nós desencarnados precisamos ouvir. Agora vocês imaginam bem, essa janela que está aí era o quartinho do centro. Quem passava na rua, que ficava próximo, e via um menino lendo o Evangelho segundo o Espiritismo em voz alta, e depois comentando, ia pensar o quê? O menino é maluco, né? O menino é perturbado. Olha aí a estrutura da casa. Frase de Chico Xavier. E pelo que eu vi aí do Pai Bem, parece que está seguindo aí a cartilha, porque casa que muito cresce, o amor desaparece.
As casas menores, o próprio codificador já falava isso. É preferível, ao invés de uma grande casa, várias casas menores do que uma casa grande. A gente precisa seguir essa recomendação para a gente não se perder também no trabalho, né? Tem gente que está querendo o cargo e não encargo. Nós precisamos de encargo e não cargo. Precisamos trabalhar. Podem passar, Victor? São muitos aí. Casa do Dr. Rômulo Joviano na Fazenda Modelo. Não falem porão. Primeiro pavimento. Fui falar porão com a Wanda, filha do Dr. Rômulo, ainda encarnada, mora em Petrópolis. Ela ficou chateada que eu falei que o Chico discografava no porão. Ela falou, primeiro pavimento. Então tá aí. E tem razão de ser no primeiro pavimento, porque tinha muito mais privacidade. Não que a família do Dr. Rômulo Joviano não gostasse do Chico, ao contrário. Nós temos uma dívida eterna e uma gratidão eterna à família Rômulo Joviano. Podem passar. Só que agora não tem essas plantas aí na frente. Não, agora acabou, deixou de ser residência. O espaço, né, pertence hoje à Universidade Federal de Minas Gerais. Vamos lá? Pode passar. Olha aí o confessor do Chico. Toninho já conhece essa foto. É esse aí da direita. Olha o padre. Sebastião Scarzelo, treinador do Faroeste Futebol Clube, numa antiga cidade aqui próxima a Pedro Leopoldo, chamada Matozinhos. Matozinhos é mais velha do que Pedro Leopoldo. Olha aí o confessor dele. Ele era engenheiro, padre, treinador de futebol. O homem era poliprofissional, viu? Ele fazia de tudo. Pode passar. Infelizmente, eu não encontrei o Chico nessa foto, né? O Chico era um pereba na bola, viu, gente? Não jogava nada. Mas um detalhe, na pesquisa eu descobri que o Chico foi o primeiro secretário do Pedro Leopoldo Futebol Clube. O primeiro secretário. Ele já escrevia muito bem, né? Ele era convidado para ser secretário de tudo aqui em Pedro Leopoldo. Fiz questão de colocar essa foto, gente. Nervoso, né? Contrariado. 1944, tirando a Segunda Grande Guerra Mundial, que foi um período bem delicado, o que aconteceu no movimento espírita? Pode abrir os áudios aí, vamos ver quem arrisca, com exceção da Valéria. Com exceção da Valéria. Valéria já sabe. Só um adendo, é só clicar para desmutar nos seus próprios celulares. E Toninho também não pode falar, não. Toninho também não pode falar. Toninho não pode. Nem o Alberto de São Paulo, se ele estiver aqui nos ouvindo. O que aconteceu em 1944 que o Chico estava com essa cara aí de contrariado? Dentro do movimento espírita. Cadê São Sebastião? Eu vou ter que falar, hein? Vou ter que falar aí, hein? Vou falar o primeiro. A família de Humberto de Campos processou a Federação Espírita Brasileira e Chico Xavier pelos direitos autorais da obra do Humberto de Campos. Isso foi na justiça. Chico teve que responder na justiça. Ganharam. Não aconteceu nada. O segundo problema é que a revista O Cruzeiro, na época, grande revista O Cruzeiro, na época, talvez com uma dimensão da Veja nos tempos de hoje, ela publicou um artigo desqualificando, através dos repórteres Davi Nasser e Jean Manzon, Chico Xavier. Colocando ele orando dentro de uma banheira, falando que ele lia muito livro, por isso que ele escrevia tão bem. Essas coisas todas. Também não deu em nada, mesmo porque 30 anos depois, Davi Nasser, um dos repórteres, na Globo, em 84, pediu desculpas publicamente a Chico Xavier. Vamos lá? Podem passar? Uma frase do Chico que vocês vão gostar, que retrata como foi a vida
e a obra dele. Eu só vou falar do contexto dessa frase. Aconteceu um repórter aí do Globo do Rio, veio conhecer o Chico. E achou que ia encontrar um guru, né? Aquele cara meio exótico, esses gurus clássicos e tradicionais. E pegou o Chico saindo da Fazenda Modelo com aquela cansado, a roupa, né, surrada, cansado, olhou para ele, pensou, nem falou. Ele falou assim, nossa, é isso aí o Chico Xavier? É esse aí? Eu acho que o Chico leu o pensamento dele. Chegou próximo do repórter, cumprimentou, falou que ia dar uma entrevista e disse assim para o repórter. O repórter deve ter ficado assustado. Eu apenas o Chico Xavier. Quem me conhece de longe pode pensar talvez que eu seja grande coisa. Pessoalmente eu sou isso. Só isso que você está vendo. Nada mais que isso. Toninho, o que é isso? Não. O que é isso? Olha que frase, né? Eu não me sinto assim. Eu não me sinto. Eu não falaria desse jeito. Eu não falaria nos dias de hoje. E o Chico falou isso para agradar? Não. Era um homem simples, com toda a pomposidade criada em torno dele, com tanta população e com tanto puxa-saquismo. Teve Lúcio. Victor, pode passar. Isso é que nos chamou a atenção. Nosso segundo trabalho é para falar do Chico nas Minas Gerais. Por onde que ele transitou pelas cidades de Minas Gerais? Eu consegui catalogar 35, 36 cidades. Mas por que tantas cidades? O Chico era funcionário do Ministério Público Federal, lotado na Fazenda Modelo, ligado ao Ministério da Agricultura. Uma das responsabilidades do Chico era coordenar, junto com o doutor Rômulo, os parques de exposições em Minas Gerais. Então, ele tinha que sair a trabalho, Leopoldina, Montes Claros, Juiz de Fora, Barbacena, Muriaé, essas cidades, e ele aproveitava depois do expediente, visitava amigos, instituições. O homem não parava de trabalhar, né? Eu vou fazer uma analogia aí com a capa desse nosso segundo trabalho, porque o grande objetivo desses nossos dois trabalhos foi dar um destaque bem específico à humanidade de Chico Xavier. O que eu quero dizer? Ele era de carne e osso, como todos aí que estão me ouvindo e me vendo. Ele sofreu, chorou, sorriu, amou, desejou, sonhou, errou, acertou, como qualquer um de nós, com uma diferença. É aquela tal da dimensão espiritual que ele escondeu o máximo que podia, né? O Chico nos fazia sentir igual a ele. Éramos de carne e osso, isso é verdade. Mas o Chico exerceu uma fidelidade a Jesus e foi tão fiel e tão coerente entre o falar e o agir que até hoje nos cativa a todos, né? Mas eu vou fazer a seguinte analogia, falando do Chico e falando da Gabi. Mesmo tendo duas grandes e belas asas, vivendo a sua humanidade, permaneceu entre nós com os pés no chão. Então, ele não fazia... Teve uma cena que eu gosto também de lembrar, de madrugada, saindo aqui pelas ruas de Pedro Leopoldo, e ele costumava tomar um café 2, 3 horas da manhã na casa do seu irmão, André Xavier. Desencarnou em 2009 aí no estado de São Paulo, viu, Toninho? E ele saindo de braços dados, de repente, ele começa a se iluminar de dentro para fora. Não é a primeira vez que isso acontece. Dona Nena também relatou um caso para nós, exatamente. Ele começou a se iluminar, gente. Uma luz saindo do corpo dele e se expandindo. Para não criar constrangimento, ele começou a
Alguém fala assim, gente, que luz é essa? Ele foi o primeiro a falar, minha não é. Fico imaginando, Valéria, se fosse eu faria igual o Superman. Gente, ó, não sei se está dando... Mas eu ia abrir o peito. Lamento, amigos, eu lamento, mas olha aí, ó. O Chico, ao contrário, começou simples, permaneceu simples e terminou sua tarefa simples. E nesse livro eu vou dar destaque a qual cidade? Uberaba. Viveu 49 anos incompletos em Pedro Leopoldo e 43 anos incompletos em Uberaba. Vamos lá, Victor? Olha aí, essa é a casa, esse é o livro. Volta aí, para passar a casa hoje do Chico, quem conhece? Pode passar. Dona Cidália, olha aquela menina de laço grande na cabeça, onde eu fui conhecer na casa. O que está ao lado é o meu filho, Guilherme, também espírita. Olha a Dona Cidália, olha que carinha agradável, olha. Participei de culto do Evangelho no lar na casa dela. E reuniões memoráveis na casa dessa senhora, fantásticas. Inclusive, uma vez com a presença de Chico Xavier, imaginem vocês. Victor, pode passar? Olha o José Issa Filho, o poeta, pode passar. Olha aí a comunhão espírita cristã. O Chico sai de Pedro Leopoldo, 4 de janeiro de 59. Por curiosidade, eu fui olhar lá no calendário, dá no domingo. Ele sai daqui domingo à noite. Chega lá, segunda, provavelmente naquela época a viagem era longa. Hoje nós gastamos Pedro Leopoldo, Uberaba, 9 horas. Digamos assim, de ônibus, 9, 10 horas. Né? Porque não vem direto para Pedro Leopoldo, passa em Belo Horizonte. Vou imaginar umas 12 horas. Sai aqui à noite, chega lá 10 horas da manhã. Eu pergunto a vocês, que hora que ele começou a trabalhar ou que dia que ele começou a trabalhar em Uberaba? No mesmo dia. Não existia comunhão, a sede da comunhão espírita cristã. Era uma cisterna, em torno dela se reuniam para aplicar o passe. Chico Xavier, portanto, chega no dia 5, psicografa a primeira mensagem à noite do dia 5. Uma mensagem que está no nosso segundo trabalho, intitulada Se Tiveres Amor. Sofreu muito com a saída, evidentemente, é um caso mais longo, o tempo não nos permite, mas em outra oportunidade. Pode passar, Victor. Olha a primeira residência do Chico em Uberaba. Quem conheceu? Quem conheceu? Toninho, você conheceu essa residência? Eu também. Vocês estiveram na comunhão? Porque é dentro da comunhão. Hoje, inacessível ao público. Não, então não. Então, vocês não conheceram, a não ser que vocês tenham pedido permissão. Não. Passando pelo lado de fora, João. É aquela que é longe, né? Mais longe, mais distante. Não, na verdade, está muito próximo à casa que ele morou durante muitos anos. Na esquina. Porque está sob os cuidados da comunhão espírita cristã. Eu pedi permissão, fui lá, tirei foto. Ele foi para essa casa em 1959. Ele já foi para essa casa. Pode passar? A casa que vocês conhecem, Toninho e Valéria e outros, é essa aí. A antiga entrada era assim, ó. Esse Gueville aí na entrada. 3 personagens aí, né? O Vivaldo, que eu também tive a oportunidade de conhecer, já desencarnado, responsável pela diagramação das obras do Chico. A Enório, uma das secretárias. E olha o Chico que eu conheci dos anos 80. O carteiro de Deus, Toninho. Esse é o carteiro de Deus. Foi aí que você pediu a carona? Não, a carona foi em Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo.
O caso da carona, a Valéria está me perguntando, é um caso... Não, da carona da casa que ele entrou. Foi Pedro Leopoldo? Que ele entrou na sua casa? Quando ele vinha a Pedro Leopoldo, eu já tinha meus informantes aqui na cidade, né? Eu não sou bobo, né? Eu queria saber quando ele estava, já me ligava e falava, ó, Chico está aqui. Aí eu sabia que ele ia na casa de Dona Cidália. Fomos lá, conversamos muito, e ele falou assim para mim, meu filho, passa amanhã lá na casa dele, né, casa do Chico, passa amanhã na minha casa em Pedro Leopoldo, que eu quero me despedir de você. E eu tinha aula na Universidade Federal de Minas Gerais na quarta. Isso foi na terça. O que eu me preparei? Eu já fui para lá, eu ia pedir uma carona de Pedro Leopoldo a Belo Horizonte, porque passava em frente à Universidade Federal. E estava tudo programado. Cheguei lá, tentaram impedir a minha entrada lá, falaram que ele já tinha ido, essa coisa toda. Eu já sabia do esquema todo. Fui pelo fundo, aquela entrada exatamente como é a entrada hoje, não pela frente. Entradas. Na hora que ele despontou saindo, eu saí de onde que eu estava escondido. Ele falou, meu filho, você não veio? Eu falei, não deu. Eu não falei nada que as pessoas tinham impedido. Conversamos. Aí a maior cara de pau falou, Chico, você pode me dar uma carona até Belo Horizonte? Eu falei, mas será um prazer. Aí peguei carona com ele até Belo Horizonte. Vou confessar a vocês uma coisa. Se eu tivesse dinheiro para voltar, eu ia até Uberaba com ele de carro, depois eu voltava de ônibus. Mas eu não tinha dinheiro, o que eu podia fazer? Vitor, pode passar. Olha aí, gente. Pode abrir os autos que eu vou fazer uma pergunta. Por que ele usava peruca? Por que Chico Xavier usava peruca? Desmutei, todo mundo. Uma palavrinha. Quem tem coragem de falar? Vaidade. Hã? Vaidade. Oh, que absurdo, hein, Ângelo? Você acha que o Chico tinha vaidade, Toninho? Por que não? Exato. Nós estamos falando de um ser humano. Ser humano normal, é? Claro, pois é, mas ninguém fala. 17 aí, ó. Oi? Oh, ninguém fala. Ah, mas o Chico tinha vaidade? Claro, um ser humano. Um ser humano. E ele gostava de andar cheiroso também, viu, gente? Muita gente falava assim, nossa, que perfume maravilhoso. Era dele mesmo, era perfume que ele usava. E às vezes era perfume da Sheila. Né? Mas muita gente confundia. E a peruca, a careca, incomodava muito o Chico. Zé Issa faz um comentário muito bacana. O Zé Issa conviveu com o Chico em Pedro Leopoldo, né? Ele era contemporâneo do Chico. Ele falou que o Chico, na época aqui, mais jovem, usou todas as loções contra a queda de cabelo. E o Zé Issa termina assim, e o cabelo teimava em permanecer no pente. Ficou careca. E isso foi um sofrimento, como é para qualquer jovem perder o cabelo, né? Bem novo, né? E gostava, comia também, viu, gente? Chico comia carne? Sim, senhor e sim, senhora. Claro, em menor quantidade, e não tinha que ser carne muito soltinha, porque ele não tinha dente, só dentadura. Então, aquelas carnes mais fortes, ele já não aguentava. Adorava Coca-Cola, viu? Os cocólatras aí, ele adorava Guaraná Antártica, Maticor e Coca-Cola. Não estou mentindo. Eu também sei que isso é verdade. E eu também gosto de Coca-Cola. Então, quando algum espírita vem falar para eu largar a Coca-Cola, eu brinco, o Chico também gostava. Quando alguém fala que por que eu como carne, eu falo, Chico também comia. Nossa Senhora, isso eu nem falo, mas eu falo. Eu tento parar com a carne, mas eu confesso a vocês, eu sou carnívoro. Eu também. Quando eu faço palestra, eles me perguntam assim, todo cuidadoso, né? Achando que palestrante não é um ser normal como qualquer outro, né? Você come de tudo? Eu falei, como, só não como pedra. Você pode colocar tudo, meu amigo. Não tem restrição a alimentação nenhuma. Vitor, pode passar, filho. Olha aí, quartinho do homem. Frase, eu sempre, quando eu vejo uma foto como essa, eu vou colocar uma frase do Chico.
casa que muito cresce, o amor desaparece, você já sabe. Mas eu vou falar uma frase que eu tenho repetido praticamente nessas lives todas que eu tenho feito. O homem mais feliz é aquele que tem menos necessidades. Vou repetir. O homem mais feliz, olhando para essa cena aí. Vamos imaginar a vida do homem, do Chico. O homem mais feliz é aquele que tem menos necessidades. E como é revolucionário o Evangelho do Cristo, né? Porque a nossa felicidade é proporcional à felicidade que nós proporcionamos aos outros. Olha que coisa. Queremos ser felizes? Promovamos a felicidade dos outros. Olha que desafio. E não é só para os amigos, não. Chico não chamava o outro de inimigo, não, mas chamava de amigo diferente. Para os amigos diferentes também. Esse é o grande desafio, né? Olha o sapatinho do Chico aí, olha lá. Pode passar? Quem esteve lá no grupo, hoje Grupo Espírita da Prece de Chico Xavier. E aí, eu vou contar uma história e depois vocês vão ver um vídeo. Esse vídeo eu faço questão que vocês vejam. Quem não viu vai ver pela primeira vez, quem já viu, reveja. Porque quando me perguntam assim, John, qual teria sido o maior legado de Chico Xavier? Eu vou falar o vídeo. E vocês vão entender um pouco desse vídeo. Eu vou falar um pouquinho dele. O maior legado do Chico é simples dizer. Ele exerceu a máxima do Evangelho de Jesus, do amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. E esse vídeo retrata um episódio que nós passamos lá no Grupo Espírita da Prece. Ou uma sexta ou um sábado, naquele tempo ainda dos receituários e depois das mensagens consoladoras. Chegamos lá numa sexta, como era praxe, ou numa quinta-noite, ou numa sexta de manhã. Sexta-tarde fomos para o Grupo da Prece, o Chico recebendo algumas pessoas, pegando algumas informações, e, sobretudo para as mensagens consoladoras, ele pegava assim o nome da pessoa, quem tinha interesse, data de desencarnação, coisas básicas. Alguns nem pegavam, ele já falava, antes da pessoa falar. E eu estava ao lado dele, de repente uma senhora, na fila, de tanto sofrimento, surtou, literalmente surtou. Havia perdido a mãe, o marido e os filhos em um único acidente. E eu fiquei imaginando o que ele falaria numa situação tão triste, tão desagradável. Eu achava naquela época que ele ia falar esses jargões clássicos, né? Para consolar, tenha paciência, Deus não coloca fardos em ombros que não podem suportar, essas coisas que nós falamos com os nossos amigos, familiares que partiram, né, dos nossos amigos. E aí, Chico não fez nada disso. Pessoal, ele se levantou, ele caminha em direção a essa mulher, passa e fica chorando os dois publicamente durante alguns minutos, abraçados. Eu costumo dizer o seguinte, sem dizer nada, Chico Xavier disse tudo. Passou, evidentemente, um componente para essa mulher que eu não sei. Se vocês souberem, depois vocês passem para mim, que eu também quero entender, eu quero sentir isso que ele sentiu. E o musical que nós vamos compartilhar para vocês retrata o ápice, na minha opinião, do que foi a vida e a obra de Chico Xavier. Victor, por favor, pode providenciar. O Victor... Ele resolveu o problema dessa mulher? Não. Mas ele passou um componente para ela que até hoje, né, talvez seja esse componente mais importante, né, daquele do Espírito de verdade. Amai-vos e instruí-vos. Ô, John. John, passar o vídeo agora? Pode. John, um momentinho só, Vitor. Oi. John,
John, tá me ouvindo? Perfeito. Como é que é aquela história, antes de começar o vídeo, que ele chega na casa da sua mãe e entra e fica lá tomando café? Pode passar outra cena antes do... Vamos deixar o vídeo por último? Pode passar, Vitor, a próxima cena aí do PowerPoint. Olha aí. Eu vou contar esse caso. Olha que cena. Se vocês encontrarem alguma declaração pública do Chico falando mal de outra denominação religiosa, não existe. Não existe. Olha o respeito. O que ele faria aí depois? Beijaria a mão dessa mulher, né? Pode passar? Eu vou falar. Olha aí o abacateiro. Em tempos de pandemia, Toninho, qual atividade que o Chico não ia parar? Claro, com todos os cuidados necessários, nós temos que ficar em casa. Esse negócio de espírita querer saber mais do que a ciência, a Organização Mundial da Saúde, é um absurdo dos absurdos. Né? Sejamos prudentes com a nossa fé. Mas qual a atividade que o Chico não ia parar? Usando máscara, usando luva, usando álcool em gel. Vamos fazer. Eu vejo aí grupos mediúnicos. Gente, eu estou sentindo falta. Já dei vários conselhos. Faça o seguinte, quem tem grupo mediúnico. Se reúne pelo WhatsApp, faça uma campanha do quilo, e durante a reunião, se é uma quinta-noite, organize um horário, cadastrem e levem mantimento. Não tem melhor desobsessão do que essa. Para a gente não ficar de que o Toninho quer falar, ó. Somente as reuniões é que irão resolver, né, os nossos desconfortos. Pode falar, Toninho. Desliga o seu microfone, Toninho. Não, liga. Liga, aliás. Então, John, você, inclusive, há uns tempos atrás, você postou uma carta onde ele escreveu para você, onde ele estava, né? Dá para você contar rapidinho que ele pegou uma virose e a preocupação dele em não passar para vocês. Dá para você dar um... Sem dúvida. Essa carta, quem quiser entrar, é só entrar no meu Facebook, John Harley. Vocês vão ver lá que em 88, segundo semestre de 88, ele pegou uma carga virótica muito grande e se prolongou por 6, 7, 8 meses. O nosso primeiro filho do meu casamento com a Renata, até hoje nós estamos casados há 33 anos, ele nasceu em 88 e queríamos ter levado o menino para ver o Chico. E Chico também abençoou a criança. O Chico falou, não, vocês não vão trazer, porque eu não me perdoaria se eu contaminasse vocês e depois vocês contaminassem o filho de vocês. Eu lamento, não poderia... Eu até fiquei chateado, eu não entendi essa excessiva preocupação, mas ele também, em tempos de pandemia, tem preocupação, né? Mas a atividade que ele não ia parar? Trabalho social. Claro, a fome está aí, o desemprego está crescendo, muita gente desempregada, infelizmente é um quadro. Façamos isso, né? Eu costumo dizer, Toninho, que tem gente que ficava, antes da pandemia, tem gente que ficava em casa para se esconder do centro. Mas tem gente que ficava no centro para se esconder de casa. Em tempos de pandemia, não tem como a gente se esconder de casa. A gente tem que começar. Então, vamos colocar em prática o que a gente tem aprendido na Casa Espírita. Chico Xavier não se escondeu de ninguém. Ele trabalhou 41 anos na vida dele, profissional. Chico Xavier, ele se tornou mãe e pai para os seus irmãos no segundo casamento. O Chico tem uma frase que eu vou compartilhar agora com vocês. Antes da devoção, a obrigação. Valéria, o que você queria dizer? Então, é sobre esse momento que a gente está vivendo, que você falou, Toninho também falou,
eu tenho certeza, eu acho que você também, que se Chico tivesse encarnado agora, ele estaria nos avisando que era para não ir ao centro e seguir os conselhos da orientação de saúde, não é isso? Da OMS. Vamos pegar o nosso codificador? A ciência e a religião precisam caminhar juntos. As orientações, hoje eu estou vendo mensagens, sempre em tempos de crise ou de pandemia, aparecem esses médiuns rolando lero. Médiuns rolando lero são aqueles que falam e não dizem absolutamente nada. Qual que é a recomendação do Espírito de Verdade? Eu não vou falar nem de Chico. Sigamos as orientações da ciência. Qual que é a ciência? Organização Mundial de Saúde, especialistas da área. O resto é conversa fiada. O tal da medicação já foi constatado, inclusive a Organização Mundial de Saúde já não está fazendo pesquisa com a cloroquina, nem a hidroxicloroquina. Ora, meu Deus, essa pandemia é mundial. Nós estamos trazendo problemas aqui de natureza política e colocando no campo da pandemia, que é um problema gravíssimo. Quantos já morreram até hoje? No Brasil, nós já somos o segundo país em número de mortes. Vamos colocar em prática o que nós temos aprendido no centro. Qual que é a prática? Onde? Qual que é a maior prática? Com o nosso próximo mais próximo. Quem são os nossos próximos mais próximos? Os nossos familiares. Eu estou vendo casamento se extinguindo. Gente que não ficava muito em casa agora está sendo obrigada a ficar. Então, em tempos de pandemia, está aí o recado. Né? Qual a dificuldade? Quando terminar, voltemos com todo o entusiasmo para as nossas atividades. É claro, todo mundo está sentindo falta, eu também estou sentindo falta. Mas façamos agora o nosso papel. E completa, em tempos de crise, toda crise quer nos ensinar alguma coisa. Toda crise, quem já passou por uma crise pessoal, daquele grande desconforto, na hora ficamos muito assustados. Mas depois que passa e a gente olha para trás, se quisermos aprender com ela, nós podemos crescer muito nesta crise. Vamos ouvir, vamos pegar essa música do Fábio Júnior, vamos ouvir quem tem ouvidos para ouvir e ver quem tem olhos para ver. Ela quer nos ensinar alguma coisa. E numa outra que eu postei, Toninho, do Chico, o Chico estava dizendo assim, na carta, que eu vou publicar no 3º livro. Jesus nos disse que os evangelistas escreveram que Jesus disse que estareis convosco até o fim do século. Aí o Chico completa. Ora, se ele disse estarei, significa dizer que ele está conosco e estará sempre conosco. É uma outra razão para a gente mobilizar a nossa fé raciocinada, né? Sabendo que a misericórdia divina age e conspira em nosso favor. Pode passar, Victor. Olha aí. Antes de passar o vídeo, perguntaram a ele se ele se arrepende de alguma coisa. Olha a resposta do Chico. Dando a caneta sobre os livros que autografava na madrugada, olhou-nos e respondeu: assim, arrependo-me de não ter amado mais, porque é só amor o que a gente deixa sobre este mundo. Nós vamos passar o vídeo agora para vocês, e lembrando, o vídeo para mim representa, nesses anos de pesquisa, praticamente a essência da vida e da obra de Chico Xavier. Seguindo a recomendação da verdade, amai-vos e instruí-vos. Vamos lá, Victor. Um momento, preparando. 4 minutos o vídeo. Para nós encerrarmos aí a nossa apresentação. Mandando um abraço aí para os trabalhadores do Pai Bem. Podem me aguardar que no ano de 2021 nós estaremos aí
conhecendo a obra e o trabalho de vocês. Quero mandar também um abraço para o Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Estão presentes. A Ana estava presente. Pois é, Gilberto Bordalho, um beijo no seu coração. Aqui tem várias casas espíritas. A maioria dos que estavam com problema, parece que uma das meninas identificou que o código da reunião estava um e o link outro. Então, parecia que tinham duas reuniões. Eu peço desculpa a vocês, mas a gente não poderia perder essa fala importante de hoje. É a nossa primeira reunião. Nós faremos outras reuniões sempre às quartas-feiras. Já temos várias pessoas. Qual é a nossa intenção? A nossa intenção é de chamar essas pessoas que moram distantes. Então, tem Bacelli convidado, Alaor convidado, o Eugênio Eustáquio também, da Casa de Meimei, convidado, de Pedro Leopoldo, vários amigos conhecidos de alguns aqui e outros que vão ter a oportunidade de conhecer. O objetivo maior é que a gente possa estar em contato e conhecer, principalmente a palestra de hoje, são casos que a gente não tem oportunidade de ler em alguns livros, exceto nos livros do John e nas palestras dele. Então, é um outro lado de Chico Xavier que a gente tem oportunidade de conhecer. Bacelli também fala muito sobre casos e, antes da gente terminar, eu queria, John, que você contasse aquela passagem que ele entrou na casa da sua mãe. Não, perfeito. Eu ia deixar para depois do vídeo, mas deixa eu contar então antes do vídeo. No segundo trabalho eu chamo do nosso momento Zaqueu. Todo mundo lembra aí da história de Zaqueu? Né? Aquele baixinho, subiu na árvore, Jesus passando, falou, Zaqueu, hoje eu vou à sua casa. Como que aconteceu? Daqueles informantes que eu já disse aqui, quando me informavam que o Chico estava em Pedro Leopoldo, iria na casa de Dona Cidália. Na verdade, Dona Cidália, depois do Chico, foi a pessoa da família que eu mais me aproximei. E aí eu me preparei para ir para lá, fingindo que eu não sabia que ele estivesse lá. Na verdade, a verdade foi essa. Aí eu cheguei lá sem bicicleta, sem nada, porque eu queria pegar a carona de volta para minha casa com ele, aproveitando todos os momentos. A noite foi maravilhosa, a gente estava saindo, mas quando eu saí de casa, minha mãe falou assim, John, peça ao Chico, se você puder, para ele dar uma passadinha só na porta de casa, que eu queria dar um abraço, né, um beijo nele e tal. Pode deixar, mãe, que eu vou tentar. Aí fui para a casa da Dona Cidália, terminando a reunião, maravilhosamente bem. Estávamos indo embora, lá vou eu a segunda carona. Na verdade, essa foi a primeira carona que eu peguei com ele. Ele não dirigia, era o sobrinho neto dele, um grande amigo meu, Sérgio Luiz Ferreira Gonçalves, ainda encarnado. E eu falei, olha, Chico, eu não vim de bicicleta, era o único transporte que eu tinha. Você me dá uma carona até em casa? Não falei nada à minha mãe. Meu filho, vai ser um prazer. Chico ficou ao lado do motorista e eu fiquei no banco de trás. A gente estava passando, não é muito longe, Pedro Leopoldo é tudo muito perto. Aí passando, chegando próximo de casa, eu falei, Chico, minha mãe mandou te perguntar se você pode parar porque ela quer descer para te cumprimentar. Gente, nesse momento, ele vira para trás, eu estava no banco de trás, os dois, o sobrinho e o Chico à frente, eu atrás, ele olha para trás e fala assim, eu não posso entrar na sua casa, não? Eu não sabia se eu gritava, se eu chorava, se eu sorria. Chico, vai ser um prazer. Mas nós estamos falando de 00:30, gente. Vocês imaginam 00:30, em 1983, numa pequena cidade do interior de Minas Gerais. Está todo mundo dormindo. Estava acordado. Quando minha mãe viu
o carro parou e nós conseguimos subir uma escada. É uma subidinha boa. Quando minha mãe colocou a cara na janela e viu o Chico subindo, ela deu um grito que eu falei, gente, vai desencarnar a véia, né? Vai desencarnar minha mãe. E ela começou a acordar todo mundo. Antes do Chico bater na porta. Chico chega 00:30. Nós ficamos conversando até 2:30 da madrugada. Eu pergunto a vocês uma coisa, como é que dormia depois que ele foi embora? Nós não conseguíamos. Falo, conversar é conversar trivialidades. O meu pai, nesse momento, meu pai sempre foi fumante e fumava. O Chico foi incapaz, porque os moralistas normalmente gostam de dar conselhos. O Chico foi incapaz de falar assim, ô Zé, o cigarro dá câncer, o cigarro mata. Nada. Sabe o que ele falou? Ele falou, ô Zé, o apelido do meu pai, Zé do Correio, porque trabalhou no Correio. Quando eu trabalhei na venda do José Felizardo Sobrinho, uma venda que trabalhou aqui depois da fábrica de tecido, ele vendia aquele cigarro, aqueles fumos de rolo, né? Rolos de fuma, aquele cigarro que você tinha que cortar, né, no rolo, as pessoas fumarem. Ele não falou que o cigarro dava câncer. Moralista, vai aqui uma reflexão que um amigo fez. Tem moralista me ouvindo e me vendo? Tem moralista me ouvindo e me vendo? Ninguém levantou a mão. Vocês ficariam chateados, todos que estão me vendo e ouvindo, e eu estou me incluindo, eu que estou falando, todos nós somos moralistas. Moralista é aquela pessoa que quer mudar o mundo, menos a si mesma. Ela não, para dar conselhos, nós somos experts, somos moralistas. E pegamos estudos de fulano, Beltrano, Emanuel, André Luiz. Agora, vale para o outro. Não vale para a gente. Chico Xavier, com toda a autoridade moral, não faria um comentário como esse. Como é que dormia depois? Tivemos, depois de uma segunda oportunidade, mas aí nos preparamos, com foto, com tudo, a segunda visita. Então, nosso momento Zaqueu. É como se ele dissesse para mim, desce daí, John, que hoje eu vou à sua casa. Era diferente, né? Com toda a sua humanidade. Vejam bem, nesse bate-papo, nenhuma intenção de divinizar, nem divinificar Chico Xavier. Agora... humanizar Chico Xavier. E quando eu estou humanizando o Chico, só finalizando, Valéria, quando eu humanizo o Chico, o desejo humanizá-lo, eu passo a valorizá-lo ainda mais. Por quê? Sendo tão humano quanto nós, um homem de carne e osso, ele conseguiu dar tanto sentido a essa humanidade que parecia alguém não humano, como a parte dos espíritas costuma colocá-lo no Monte Olimpo, vivendo só com os espíritos, né, superiores de luz. Nada, ele era como nós. Com um detalhe, demonstrou uma fidelidade a Jesus nesses 92 anos de idade que nos impressionou a todos. Olha, então, você está falando que ele era humano, que ele era como nós, e quando você chegou lá, que ele não estava bem, e a história do passe, que agora está todo mundo aqui. Olha, são 6h20. Não tem problema. Quem precisava sair, já saiu. Eu estou preocupado com o horário. Agora não. Quem tem o evangelho já saiu. Nós vamos ficar. Pois é. É uma situação inusitada. Eu resolvi aplicar passe em Chico Xavier. Podem acreditar nisso que eu estou dizendo. Nós fundamos uma mocidade espírita em Pedro Leopoldo no dia 2 de abril de 81. E coloquei, inclusive, o nome de Mocidade Espírita. Vou tirar até a camisa, porque eu já estou começando. Aqui está frio em Pedro Leopoldo, tá? Está muito frio em Pedro Leopoldo. Para puxar o saco do Chico, todo mundo puxando e bajulando,
Eu resolvi colocar o nome da mocidade, Mocidade Espírita Francisco Cândido Xavier. Fui dar notícia para ele. Falei, Chico, fundamos uma mocidade. Ele falou, que beleza, parabéns, um rapaz muito jovem, Jesus está aguardando. Coloquei seu nome, não esperei terminar, não. Aí ele já fez a cara de contrariado. Eu falei, meu filho, qual centro que você frequenta? Eu falei, ele achava que eu frequentava era o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Não, mas eu frequento o Grupo Espírita Cheio. Grupo Espírita Cheio. Então, por gentileza, você vai tirar meu nome e vai colocar Mocidade Espírita Sheila. Mudamos o nome por causa dele. Começamos a estudar a Mocidade Espírita Sheila, depois Mocidade Espírita Cristã. Reunimos outros jovens de outros centros que não tinham mocidade e viramos Mocidade Espírita Cristã, no sentido mais universal. Começamos a estudar o Livro dos Espíritos no capítulo Fluido Cósmico Universal, fluido vital. E aquela coisa toda, sempre fui não, hoje eu não sou atleta, mas naquele tempo eu era atleta, praticava muita atividade física. E falou, poxa, eu pensei comigo, essa energia eu tenho, pelo fato de eu ser jovem. E, gente, coloquei na minha cabeça, maluquice, de jovem. E falei assim, vou aplicar um passo no Chico quando eu estiver com ele em Uberaba. Pensei em Uberaba, nem pensei em Pedro Leopoldo. E me preparei. No dia que eu fui, eu, meu pai, minha mãe, confesso a vocês que fiz um regime, que para mim é muito difícil, porque eu sou carnívoro, 15 dias de preparação. Coloquei isso na minha cabeça. Foi meu pai e minha mãe, chegamos lá numa sexta. Quem é mais antigo aí e ia a Uberaba, tinha uma pensão chamada de Pensão de Dona Terezinha. Pensão Dona Terezinha. Deixei lá, ficava na Avenida João 23, que é a avenida do Grupo Espírita da Prece. Quase no fundo da casa do Chico. Você sabe que tinha uma entrada pelo fundo, né? Não sei se alguns conhecem, mas tinha uma entrada pelo fundo para a avenida. Aí deixei meus pais lá na pensão Dona Terezinha, está desencarnada, e fui à tarde para a casa do Chico. Sem nenhuma expectativa que ele me recebesse. Fui lá, chamei Dinorá. Dinorá, eu considero a quarta mãe do Chico. A primeira, Maria de São João de Deus, Dona Cidália Batista Xavier, desencarnou em 31. A terceira, a irmã do Chico, Maria Luísa Xavier, desencarnou em 1985. E Dona Dinorá, trabalhou com Chico, encarnada até hoje, durante 33 anos. A secretária, empregada lá do Chico. Chamei Dinorá umas 3 ou 4 vezes, muro alto, Bougainville na frente, de a gente pular, né? Nem ia pular. Dava vontade, dava de pular, viu, Valéria? Mas não pulei. Chamei Dinorá, aparece Dinorá. Ô, Dinorá, tudo bem? Tudo bem? Olha, já chegamos, o Chico já tinha mandado um telegrama que estava nos esperando. Aí ela falou assim, você sabe como funciona aqui. Ele está te esperando à noite. Eu falei, não sei disso, mas é porque eu não tinha nada para fazer. Eu vou ficar aqui, eu vim dar uma passadinha, vou ficar um pouquinho aqui. Se a senhora tiver com ele, fala que eu estou aqui fora. Gente, nenhuma expectativa que ela voltasse para dizer para entrar. Já li uma obra de André Luiz na porta da casa de Chico Xavier. Ninguém me atendia. E eles não falavam que Chico lia pensamento? Eu ficava lá do lado de fora. Chico, eu estou aqui querendo entrar. Eu acho que ele devia pensar, pois é, meu filho, você vai continuar aí, porque eu não vou te atender. Não atendia. Não funcionava a telepatia, não, sabe? Nesse dia, o único dia que isso aconteceu, 83, não saberia dizer exatamente o ano. Está no segundo livro, eu relato. Dinorá volta. Eu vou, ele mandou você entrar. Eu assustei e comecei a tremer. Minha perna, né, começou a tremer. Ele falou assim, ele está te esperando lá no quarto. Eu imaginei que fosse aquele quarto que hoje
virou o quartinho dele oficial, né? Do lado de uma copa, que era a antiga copa, era na sala, copa, tal. Eu falei, não, ele não está aí não, ele está lá no fundo esperando. Nunca tinha entrado no fundo. E por que ele estava no fundo? A casa tinha sido invadida dias atrás e o cara buscando ajuda. A dor era tão grande que pulou o muro e acordou o Chico. E para preservar a saúde dele, falou, não. Aí colocaram o Chico lá no fundo. Quando eu entro, aí uma cena triste. Eu nunca vi Chico sem peruca. Nunca vi o Chico sem peruca. Ele nunca gostou também que eu visse sem peruca. Eu vi uma cena, ele deitado na cama, um pedaço de gente deitado na cama. Não estou exagerando. Não reconheci. Sobretudo sem a peruca. Não tinha nada, nem cabelinho aqui de lado. Tinha umas peluginhas de lado. E eu sei que todo doente fica de olho na gente, né? Se você assusta com o que você está vendo, você deixa o doente mais preocupado. Então, eu me controlei o máximo que eu pude, não sei se passei isso. E ele falou, meu filho, você se importa de eu ficar deitado? Eu falei, não, de forma nenhuma. Vamos conversar. E eu sentei na cama, ele ficou deitado, e começou a falar. E fulano lá de Pedro Leopoldo, Beltrano, Ciclano. E eu fui falando, não, fulano está bem, como é que está fulano? Aí, num determinado momento, me veio. Eu não tinha lembrado do passe. Mas quando eu vi, eu falei, e o passe? Fiquei sem coragem de falar que eu ia aplicar um passe no Chico. Literalmente sem coragem. Só que o pensamento foi crescendo. Eu falei, não, mas você se preparou e jovem. Eu tinha lá 21, 22 anos. Adquiri coragem. Ô, Chico, posso te pedir uma coisa? Eu falei, claro, meu filho. Você me permitiria te aplicar um passe? Olha que cara de pau, né? Que cara de pau. Você me permitiria te aplicar um passe? Gente, ele fez como uma criança. Eu não sei como são as aulas de evangelização infantil de vocês, mas aqui em Minas, por hábito, as crianças, quando vão receber o passe, elas fazem a posição da mãozinha sobre a coxa, voltada para cima. Palma da mão, voltada para cima. O Chico fez exatamente como uma criança. Perguntou se ele poderia ficar deitado. Eu falei, Chico, não. E autoridade moral, né? Ele em condições de dar o passe, né? Mas ele aceitando aquele passe como uma criança. Me concentrei, podem ter certeza disso. Acho que eu nunca me concentrei tanto, nunca orei tanto, me dedicando àquele passe. Comecei a aplicar o passe, Dona Dina bate na porta, ela se assusta porque ela vê a gente aplicando o passe, ela, pediu desculpas, saiu, porque ela queria oferecer café, terminei o passe. Eu não vi que se saiu alguma coisa de mim, não vi nada, não senti, mas eu me emocionei, desejando para ele tudo de bom que eu tivesse. Conversamos mais um pouco, tomamos um café muito rapidamente e remarcamos, à noite nós estamos te aguardando, o Chico disse. Permaneceu deitado, levantei, enfim. Cheguei na pensão e falei para minha mãe, falou, mãe, eu acho que ele não vai atender, não. Achei ele muito cansado, muito debilitado. Eu estava cansado da viagem, confesso, e do passe. Mas nada doloroso, é muito gratificante. Não sei se vocês estão entendendo, foi muito gratificante para mim. Mas eu estava cansado e apaguei de imediato, chegando na pensão. Voltamos à noite. E aí tem um detalhe antes disso. Quando eu conheci o Chico, ele perguntou se os meus pais eram espíritas. Eu falei que não, eram católicos. E ele me perguntou, sua mãe é devota de algum santo? Eu falei, de Nossa Senhora Aparecida.
Na casa da minha mãe tem uma gruta dedicada à Nossa Senhora Aparecida. Olha, veja bem. Essa informação eu passei em 81 para ele. Nunca mais tínhamos falado nisso. Voltamos à noite, na casa. Quando a gente aproxima, quem já foi lá, na cozinha. A cozinha é o último cômodo dessa residência central. Logo depois você tem que sair, e aí tem um cômodo lá no fundo, é onde que ele está. Quando a gente está esperando, não só a gente, mas mais algumas pessoas, o Chico sai de braços dados com alguém, uma pessoa de cada lado, peruca, o Chico dos anos 80 que eu conheci. Minha mãe estranhou, porque eu falei que estava quase morto. Eu até exagerei um pouco, segundo ela. Ela falou, me deu um cutucão e me chamou de mentiroso. Eu falei assim, que mentiroso? E ela, o que estava carregando nas mãos? Um quadro de Nossa Senhora Aparecida, autografado e dedicado para minha mãe. Eu fico imaginando se fosse um espírita moralista. Eu acho que ia chamar a atenção de estar venerando alguma imagem de santo católico. Ele não fez absolutamente nada disso. Quando minha mãe viu aquele quadro, ela se desmanchou. Deixou de ser católica. E o Chico nunca pediu isso a ela. E já que o Vitor vai lá amanhã. Virou passista. Passista não é de escola de samba, não. Adoro, tá? Mas é centro espírita. Só não vai mais em razão da idade. O Chico, sem dizer nada, dizia tudo. Esse foi o Chico Xavier que eu tive a oportunidade de conviver por 21 anos. Teve uma outra cena, quando nós estávamos juntos, eu sempre tive vontade de perguntar, mas hoje eu não teria não, viu, gente? Mas não sabia a intenção do homem, eu perguntava tudo. Eu falei, Chico, eu não sou não. Ô, Chico, você está vendo os espíritos aqui? Só estava eu e ele na sala. Ele achou a pergunta engraçada. Eu falei, meu filho, não vamos nos preocupar com isso, não. Você é muito jovem, vamos trabalhar. Mas eu não me dei satisfeito. Aí eu fiz a pior das piores, Valéria. Eu falei, Chico, você está enxergando algum benfeitor espiritual ao meu lado? Olha a pergunta. Se ele está enxergando algum benfeitor. Eu acho que ele não viu benfeitor. Mas que ele não diria. Tem médium que fala, né? Nossa, tá, o ambiente aí tá complicado, hein, filho? O Chico não falaria isso com ninguém. Ele mudou de assunto. Ele ria das minhas perguntas. Que a hora que eu perguntava tanto, gente, que ele me mandava um livro pelo correio de pergunta e resposta. Às vezes eu perguntava tanto, e aí ele mandava essa de pergunta e resposta. E uma inédita, que eu vou publicar no terceiro livro, Casa de Dona Cidália, Pedro Leopoldo, meados dos anos 80. Eu não anotei na época, não anotei, foi anotado muito tempo depois. Ele parou, a gente estava conversando, e ele era um contador de histórias, né? A gente ficava ali entretecido, né, de tantas histórias, e ele era um contador de histórias muito legal. E aí ele falou assim, para minha opinião, gostaria de saber a opinião de vocês. Vocês não acham estranho essa estrela d'alva que acompanhou o nascimento de Jesus? Olha a indagação dele. Essa estrela em movimento, vocês não acham isso estranho? Nós nos entreolhamos, mas ninguém falou nada. Eu nunca tinha pensado nessa tal estrela de Belém, estrela d'alva. Ele falou assim, ó, eu vou dar a minha opinião. E destacou. Não é Emmanuel que está falando comigo, não. É a minha opinião. Eu acho que essa estrela era um objeto voador que veio acompanhar e fiscalizar o nascimento do Cristo. Completou depois. Vocês podem duvidar, porque eu dou todo o direito. E completou. Ele falando,
Os 3 reis magos, eu acho que eram tripulantes deste objeto, que se vestiram com a indumentária da época para ver de perto as condições que Jesus havia nascido, nosso Criador espiritual. E posteriormente a esse episódio, e aqui também eu vou recomendá-los, nos recomendou, para mim e para muitos, ler uma obra que, para mim, é uma das melhores descrições da vida de Jesus. Chama Operação Cavalo de Troia. O autor é um espanhol chamado J.J. Benítez. Já está em 10, 15 volumes. Virou comércio. Eu vou apenas sugerir o primeiro volume. Vocês vão ver que descrição impressionante e doutrinariamente seguro. Quem conhece doutrina, conhece o Evangelho e vai estudar a obra do Benítez, é impressionante. Casos de Chico Xavier e muitos outros, Valéria, e nós vamos ter oportunidade em outras lives. Com certeza. Já fica registrado aqui o nosso desejo. Eu estou para visitar aí a Fundação Marieta Gaio. Que seria agora em maio, né? Isso. Então, vamos combinar aí com o Alonso, os diretores da Fundação Marieta Gaio, porque foi extremamente importante na vida e na obra de Chico Xavier. Vamos aí no Paidem também, conhecer o trabalho de vocês. Já conheço e aqui, ó, Marçanuto, do Gilberto Bordalho. Está aqui também. Nós vamos ter uma live com o Gilberto no dia 1º de junho. Então, eu acho que vai dar, segunda? Não vai dar numa segunda? 1º de junho? Não sei. Calendário. Convido a vocês também para participar desse bate-papo. Prazer muito grande e, mais uma vez, agradecendo o convite. Aqui, John. Hein, John? Oi. Aqui tem seu Carlinhos, que era daquele grupo lá, nosso presidente que falou primeiro. É do grupo lá que ia ao Marieta Gaio quando o Chico estava aqui no Rio de Janeiro. E seu Sebastião, que está com dificuldade de ligar e desligar o som dele, mas ele também estará conosco quando você vier aqui ao Rio. Pode colocar, como diz o bom mineiro, água no feijão aí, tá? Mineiro come Verdade. Bem. Esse negócio de caldo reconfortante deve ser um sofrimento. Não tem o tal do caldo reconfortante lá em nosso lar? É verdade. Eu vou passar fome. Eu também. Passando no vídeo. Nós vamos agora assistir o outro vídeo e depois a Zenite vai fazer a mentalização das águas. Prepare um copinho d'água. Mentalização das águas, garrafinha d'água, nós vamos ter a mentalização. Compartilhando um vídeo de 4 minutos, correto? Esse vídeo é do musical falando parte da infância do Chico. Olha que coisa bacana. Muito legal. Vestindo aquele vestido florido, você se lembra e te manda um beijo. E que Deus, na sua infinita bondade, jamais faça que o sol se apague, que do céu desça uma astronave, de dentro dela uma criança, faça que a guerra acabe. Amen.
Mas à medida em que falam meu nome em pranto, é como se a dor me reatacasse por dentro. Orem por mim. Eu te amo. Peço a sua bênção, Guilherme. Meu colibri, eis que pude uma outra vez vir ter contigo. Às vezes a saudade aperta, como quem se ausenta em longa viagem de retorno indefinido. Mas com a graça de Deus eu sigo. Como é bom ver o nosso João, já com 2 anos, tão esperto e saudável. Por favor, continue lembrando a ele que ele tem um pai que o ama muito, de quem a ama eternamente. Antônio. Deus, por que eles não vêm falar comigo depois de tantos meses? Será possível que Ana merece um pouco de alívio pra minha dor? Ai, a minha cabeça, dói meu coração, dói meu corpo inteiro, dói a minha alma. É uma dor absurda. Eu perdi os meus pais e fiquei órfã. Aí veio o acidente de uma só vez. Levou meu marido e o meu filhinho. Eu fiquei viúva e mais o quê? Hein? Quem perde um filho fica o quê? Nem nome essa dor tem. Nem nome essa dor tem. É mais fácil o universo desmanchar. É mais fácil explodir meus sonhos do que esquecer que eu te amei, esquecer de nós. Deus de infinita misericórdia, aqui estamos, ó Pai, agradecidos por essa oportunidade. Esse primeiro trabalho com o nosso irmão John, falando sobre o nosso amado Chico. Esse Chico que trouxe por apóstolo de assistência espiritual, Bezerra de Menezes, a mensagem viva de Bezerra de Menezes para a construção de nossa casa. E é assim, Pai, com os nossos pensamentos voltados por essa sublimidade que é falar sobre Chico Xavier, com a permissão de Jesus, nosso guia e modelo, nós aqui estamos, Senhor, rogando o teu consolo, a tua misericórdia, quando tu nos fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas, pois é suave meu jugo. E é neste momento de redenção que aqui estamos rogando por nós, pelos nossos familiares, por aquelas pessoas que estão acometidas desse Covid-19. Rogamos neste momento pelo nosso Brasil, pela humanidade sofredora, ó Pai, que nesse momento de transição, nós te pedimos que a tua misericórdia se faça presente por esse momento fluídico que estamos vivendo nesta hora. E é assim, Pai, que tu possa abrigar a todos os hospitais, principalmente os de campanha, Senhor. Estão sendo ali restauradas muitas vidas. E aquelas que ainda não conseguiram se estabelecer na terra, possa receber o amparo espiritual renovador. Pedimos por cada um de nós, ó Pai,
e que nesse momento possamos nos sentir vitalizados com os amigos espirituais, nos dando esse passe permitido pelos nossos pensamentos, pelas nossas sinceridades, pela nossa entrega espiritual deste momento. E é assim, Pai, neste momento em comunhão com Deus, te pedimos pela humanidade sofredora, e aonde houver dor e sofrimento, a tua misericórdia se faça presente. Porque é assim, em nome de Deus, dessa falange da espiritualidade que nos assiste, de Bezerra de Menezes, esse amigo de todas as horas, te rogamos, ó Pai, que nos ampare. E o nosso irmãozinho Chico, sabendo que está também nos amparando. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. E que essas águas que estão conosco, ó Pai, possa estar sendo colocado o remédio que cada um de nós precisamos. Graças a Deus, e Jesus nos abençoe. Então, depois dessa prece maravilhosa, a gente, né, teve alguns problemas aí de percurso, mas vamos nos lembrar de Chico e dizer que nada acontece por acaso, temos que ter mais cuidado e aprontar outra de quarta-feira que vem. Obrigada, nosso querido irmão John, grande amigo. Estamos aqui, a maioria, doidos para voltar para Pedro Leopoldo. Pois é. E vamos lá, se Deus quiser. Os outros amigos que tiveram que sair, o chat aqui está cheio de mensagens, vou recebendo mensagem no celular. É sempre muito bom ouvir, né? Como diz o seu Sebastião, que acho que está me ouvindo, falar de Chico é falar de Jesus, né? Opa. E quantas coisas a gente aprende toda vez que a gente escuta, mesmo aqueles que já conhecem algumas histórias, alguns casos, é sempre bom a gente ouvir. Que Deus possa nos abençoar. Muito obrigada, gratidão. Eu sei que a gente não agradece, mas é uma doação de tempo. Essa pandemia tem nos ajudado, né, a nos tornar um pouco melhor, tem nos ajudado a toda hora praticar o amor ao próximo, ajudar o tempo todo. Nós estamos o tempo todo sendo testados. Fiquem com Deus, um grande abraço e encontro com alguns depois no Zap. Grande abraço. Prazer, viu, gente? Beijo no coração de todos. Tchau.